Olá, boa noite. Para você que está acompanhando nossa aula sobre história da igreja, eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite e dizer que você é muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar na aula 2 e o cristianismo, né, no primeiro século. Nós sabemos que o cristianismo ele floresceu, ele cresceu em ambiente hostil, né, de muitas perseguições e muitas heresias, não só em Jerusalém, mas em várias partes do império, onde o evangelho floresceu, onde o evangelho cresceu, onde o evangelho desenvolveu. Sempre foi motivo de perseguição e motivo de heresias e de algumas tentativas de misturar as religiões pagãs com a religião do evangelho de Jesus. Então, isso marca a igreja de Jesus no primeiro século. Principalmente nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as perseguições. Na terceira aula nós vamos falar sobre as heresias que marcam esse tempo, mas hoje nós vamos focar nas perseguições à igreja. A primeira perseguição parte dos judeus, né? Os judeus, eles não satisfeitos com o crescimento, com o desenvolvimento da seita, o que eles consideravam seita, né, do judaísmo, que era a religião do caminho, né? Os discípulos de Jesus estavam crescendo, estavam se convertendo à pregação do evangelho, e os judeus, não satisfeitos com esse crescimento, eles começam então a perseguir os cristãos. Nós temos no livro de Atos retratado acerca no ano de 31 a 33 depois de Cristo, nós vamos ver o primeiro mártir, né, o primeiro homem morto por causa da pregação do evangelho, que é Estevão. Estevão era um diácono da igreja de Jerusalém e ele é morto por causa da pregação do evangelho, porque os judeus não queriam o crescimento da religião do Senhor Jesus, daquele grupo, né, dos discípulos de Jesus crescendo naquela região. Eles não estavam satisfeitos com isso. Então os judeus primeiramente perseguem o povo de Deus, e ali Estevão é morto. Após a morte de Estevão se dá uma grande perseguição aos cristãos, né? Os servos de Deus, eles são perseguidos, mortos à espada, né? E nisso se destaca um jovem, um homem jovem chamado Saulo, um homem que era doutor da lei, que era um conhecedor das escrituras, mas que estava cego por sua religião. Então ele perseguia a igreja de Jesus, ele perseguia os servos de Jesus, perseguia os cristãos. E Saulo, então, ele tem liberação do Sinédrio, né, liberação das autoridades de Israel, para entrar nas cidades, entrar nas casas, capturar as pessoas e até matar se fosse preciso. Então, essa perseguição após a morte de Estevão, ela se dá muito fortemente nessa região. No segundo momento, Saulo está indo para Damasco para prender os crentes, para capturar a igreja de Jesus, o povo de Deus, os discípulos de Jesus. E ali na entrada da cidade, então, ele se converte ao Senhor, ele se converte a Jesus. No ano de 43 depois de Cristo, né, uma nova perseguição causada também pelos judeus, onde Tiago, irmão de João, é morto, né? E Pedro é preso. Nós vemos isso registrado também no livro de Atos, né? Pedro foi preso, Tiago foi morto, né? E milagrosamente Pedro então é solto daquela cadeia. A igreja estava orando e Pedro então chega naquele lugar onde o povo está reunido, e ali a paz do Senhor reina naquele lugar. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais o evangelho se proliferava, se expandia pela região, porque as pessoas iam para outros lugares fugindo da perseguição em Jerusalém, e as pessoas iam para outros lugares pregando o evangelho. Então nós vamos ver vários discípulos de Jesus indo para outras cidades ao redor, né, anunciando o nome do Senhor, anunciando o evangelho de Jesus. Isso fez com que o evangelho se expandisse rapidamente na região de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. É importante dizer que nesse tempo, pouco tempo depois, Paulo, então, ele se converte. Paulo, que nós chamamos o grande missionário, né, do cristianismo. Paulo é aquele jovem perseguidor da igreja que se chamava Saulo. Saulo, seu nome judeu, seu nome judaico,
e Paulo, seu nome romano. Paulo começa suas viagens missionárias, né? A primeira viagem se dá aproximadamente no ano de 48 depois de Cristo, onde Paulo ele começa a expandir o evangelho, a pregação do evangelho em outras partes do império. A segunda viagem no ano de 50 a 52 depois de Cristo e a terceira viagem no ano de 53 e 57 depois de Cristo. Essas viagens fizeram com que o evangelho se expandisse para toda uma parte gigantesca do Império Romano, várias cidades sendo alcançadas pela pregação do evangelho. Aonde Paulo chegava e ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam a Jesus. Paulo estabelecia um líder, treinava um líder, ia para outra cidade, pregava o evangelho, e assim o evangelho foi crescendo, proliferando em toda a região da Ásia Menor. Fato é que o evangelho floresce nessa região, cresce nessa região. E assim começam então as perseguições por causa do império, agora não só por parte dos judeus, mas também por parte dos romanos. Os romanos insatisfeitos com esse crescimento, da igreja, com esse crescimento dos discípulos de Jesus, também começam a perseguir o povo de Deus. E no ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio ele manda expulsar todos os judeus, de Roma, da cidade de Roma, e assim também vários cristãos são dispersados para outras cidades, expulsos por causa do decreto do imperador Cláudio. Isso se encontra também no livro de Atos, onde Priscila e Áquila se encontram com Paulo agora na cidade de Corinto, e eles relatam que os judeus haviam sido expulsos da cidade de Roma. Por isso tem esse encontro entre Paulo, Priscila e Áquila naquela cidade, e ali eles permanecem pregando o evangelho. Cláudio decreta a expulsão dos judeus e dos cristãos, automaticamente, porque, segundo ele, os ideais de Cristo inflamavam a população contra o império, contra o imperador. Então, na visão de Cláudio, os ideais de Jesus Cristo, a pregação do evangelho de Jesus Cristo, isso fazia com que as pessoas se inflamassem contra o império e contra o imperador. No ano de 64 a 68 depois de Cristo, uma nova perseguição, essa agora mais implacável ainda, se dá justamente no período de reinado de Nero, o imperador Nero. Nós sabemos aquele homem que colocou fogo em Roma. Alega-se que ele tenha posto fogo em Roma, e colocado a culpa nos cristãos. Então Nero emplacou uma grande perseguição após isso, porque cerca de 70% da cidade de Roma foi queimada nesse incêndio. E isso fez com que o povo se revoltasse contra os cristãos, e isso culminou na perseguição dos cristãos. Nero culpou os cristãos de sedição, de luta contra o império, de rebelião, e isso fez com que a perseguição no período de Nero fosse uma perseguição implacável, uma perseguição muito forte e muito sangrenta. Homens e mulheres serviam de espetáculos no Coliseu Romano, no circo romano, eram alimentos de feras, de leões. Os cristãos eram envergonhados em praças públicas, os cristãos eram colocados na ponta de lança e colocado fogo durante a noite para que servisse de luminária para a cidade. Os cristãos eram comida das feras, os cristãos eram mortos em fogueiras. Então, uma das perseguições mais tenebrosas e mais sangrentas desse primeiro século se deu no período de Nero, tanto que Nero é considerado o anticristo, aquele que tem a marca da besta, aquele que é o grande inimigo de Cristo, uma das perseguições mais perversas e mais sangrenta contra a igreja de Jesus. E segundo a tradição conta, nesse tempo do martírio causado por Nero, da perseguição causada por Nero, é justamente nesse período que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro eles são mortos. Paulo é decapitado após um período de prisão na cidade de Roma. Paulo é decapitado e Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição,
Pedro, então, ele diz que não é digno de ser crucificado como Jesus, o seu Senhor, o seu Mestre. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. E ali, segundo a tradição, nesse tempo da perseguição de Nero, é que esses dois homens de Deus são mortos. Né? Uma segunda perseguição, teve outras perseguições, mas uma que também balançou a igreja, sacudiu a igreja, uma perseguição muito forte, muito violenta, também se deu entre 95 e 96 depois de Cristo, agora sobre o domínio do imperador Tito Flávio Domiciano. Domiciano foi um imperador muito cruel, que desde quando ele chegou ao poder, ele perseguiu os cristãos e ele matou muitos cristãos. É justamente no período de governo de Domiciano que João ele vai ser exilado na ilha de Patmos. E aí nós pensamos, João ele foi exilado na ilha de Patmos e lá ele morreu, né? Nossa, teve a morte mais tranquila, né? O discípulo que teve a morte mais tranquila. Não, irmãos. Antes de ser exilado na ilha de Patmos, João foi colocado numa caldeira de óleo fervente, mas por providência e obra do Senhor, esse servo não morreu ali naquela caldeira. E ele então é colocado nessa prisão. A ilha de Patmos era a prisão no império. Ele é colocado ali naquela prisão para morrer exilado naquele lugar. Então, um outro imperador que causou muitas dores à igreja, ao cristianismo, aos cristãos. Tito Flávio Domiciano, né? Aproximadamente no ano 95 e 96 depois de Cristo. Muitos apóstolos morreram de forma violenta nesse período, né? Desse período de 100 anos, né? Chega ao fim de todos os apóstolos de Jesus, todos os discípulos de Jesus, né? Então, nós vamos ver nesse período final da era apostólica, né? Todos os discípulos morreram de forma violenta. E aí a tradição vai dizer que Mateus ele foi martirizado à espada na Etiópia, né? Mateus foi morto à espada na Etiópia, então morreu por causa do evangelho do Senhor Jesus. Marcos foi morto à espada em Alexandria. Lucas, discípulo, né, de Paulo, discípulo que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele foi enforcado na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, esse, o irmão de Jesus, aquele que assume a liderança da igreja em Jerusalém, né, assim como Pedro. Então Tiago ele foi decapitado em Jerusalém. Filipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu esfolado vivo na Rússia. Tiraram a pele dele ainda vivo na Rússia. Então André foi crucificado em X, em forma de X. A cruz de André foi em forma de X ali na cidade onde ele foi crucificado. Matias foi apedrejado e decapitado em Israel. Barnabé apedrejado na Grécia. João posto no caldeirão fervente, depois morreu na ilha de Patmos. Então, como diz o autor de Hebreus, né? Todos esses homens morreram de forma tenebrosa, de forma dolorosa, de forma muito sangrenta. As perseguições desse tempo contra a igreja de Jesus eram sangrentas, mas como diz o autor bíblico em Hebreus, esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Então, nós vemos nesses primeiros 100 anos de igreja que quanto mais a igreja ela era perseguida, mais ela crescia, mais ela se expandia. Quanto mais o evangelho de Jesus era sacudido pelos imperadores, quanto mais o povo de Deus era perseguido pelos governantes, mais eles iam para outras cidades pregando o evangelho. Então nós vemos que há uma perseguição, mas há um crescimento da igreja, que é perseguida, porque quanto mais essa igreja é perseguida, mais ela se busca, né, o alicerce no Senhor, busca a verdade do Senhor, e quanto mais aquela igreja do primeiro século ela era perseguida pelos romanos ou pelos judeus, eles buscavam mais o Senhor e mais eles iam para outras cidades fugindo da perseguição, mas também anunciando o nome do Senhor. Por causa disso, o evangelho do Senhor crescia nesse meio
de perseguição. Então, nessa aula de hoje nós vamos focar na perseguição do Evangelho até o ano 100. Na próxima aula, terceira aula, nós vamos falar sobre as heresias desse primeiro século. Amém, querido? Espero que você tenha gostado dessa aula, que Deus o abençoe, que Deus te dê muita fé para viver nesse tempo. Hoje nós vivemos achando que somos perseguidos, mas quando nós olhamos a história desses homens de Deus, quando nós olhamos a história da igreja de Jesus, principalmente no primeiro século, nós vemos que o que passamos hoje não é nada perto do que esses homens passaram. Que Deus o abençoe, que você possa acompanhar as próximas aulas, em nome de Jesus.